Galera, sempre falo que é difícil fazer amizade no Japão, que aqui a gente vive meio sozinho, solitário. Mas eu vou ensinar um segredo pra vocês agora, fazer uma amizade. Fiz uma amizade com a galera firmeza. Vou ensinar vocês a fazer amizade agora com gente boa nessa caralha. Chuliquetas. Ó. Ó o rango. Tiozão do iFood chegou, filho. Chulica. Esse é o marronzinho, o caramelo aqui, o Garfield é filho dessa aqui, ó. Seus fedidinhos. Hoje eu vou dar um rolê numa rua onde só tem gato. Só tem aqueles gatinhos da sorte do Japão que tá dando tchauzinho. Aí eu vou narrando e vou falando as coisas que tem lá. E é um bairro onde tem um monte de lojinha de cerâmica. É um lugar bem turístico e tem umas ruazinhas, umas vielas assim que você vai andando por elas e... é bem tradicional, é tudo velhinho que atende. É uma judiação porque isso com o tempo vai se apagando, né? E daqui a alguns anos provavelmente vai deixar de existir esse tipo de cultura, né? Locais e tal, e tradições. Isso, nessa parte, eu acho interessante se conservar esse tipo de memória. Não sou conservador de uma forma geral, mas esse tipo de coisa cultural acho que deve permanecer. Bom, eu queria só corrigir também uma ideia que eu falei num dos vídeos sobre faculdade, né? Que a gente aprende na faculdade sobre ética, para que a gente desenvolva um trabalho que não seja destrutivo para a sociedade, né? E por isso que é interessante fazer faculdade, por isso que é importante quando você vai ter uma profissão que vai atingir muita gente, que vai influenciar a vida de pessoas, não importa quantas ou quem sejam. Na realidade, esse aprendizado, né, sobre ética, sobre filosofia, sobre história, é uma questão mais de segurança. Eu conheço muita gente que não tem escolaridade nenhuma, que era do Morro do Sabão, lá da minha cidade. Tinha o Morro do Sabão, que era periferia, e gente que tem uma noção, tem uma ideia muito evoluída sobre isso, sobre ética, sobre comportamento, sobre relações humanas. Gente que tem muito mais valor dentro de si, tem muito mais vivência do que muita gente que tá batendo no peito orgulhoso, gente rica, gente que tem, né, bens materiais, enfim, que são completamente sem noção, completamente babaca. E não tô falando de todos, mas muitos são. Eu tenho um amigo meu, a gente tava conversando bastante sobre toda essa questão de brasileiros morando, né, no Japão, e ele mora nos Estados Unidos. Ele fala que lá é a mesma coisa, ou se não é até pior, né? Que lá tem também o pessoal negacionista e racista pra caralho. Que desse orgulho babaca que a gente tem, dessa vontade de ter mais, e a gente acaba esquecendo de viver, acaba esquecendo do próprio tempo que tá passando e que a gente nunca vai ter de volta. E o fantasma que apareceu no vídeo, queria declarar aqui que é mentira, não tinha fantasma. E era uma galera que tava ali, tinha umas pessoas ali, tinha umas mulheres, umas crianças. Na verdade eu fiz esse vídeo, né? Queria até me desculpar aí com o meu parceiro aí, o Nogueirinha, que falou pra mim que tinha um fantasma lá e tal. Parece realmente, até eu falei, meu Deus, uma assombração, que emoção, mas não é. Tá? A intenção foi criar esse vídeo para vocês terem uma ideia de como é fácil criar uma ilusão, para mostrar como é fácil fabricar uma ideia, uma inverdade, né? Na realidade tinha bastante gente ali e foi uma mulher, uma criança, alguma coisa, porque tinha bastante gente mesmo. Naquela hora que eu filmei o lugar onde tem os kimonos, bem no final do vídeo, fiz um take, né? Que eu pego quase que 360 graus, mas eu não pego o lado direito ali da imagem no final. Eu não pego a parte de trás. E é ali que estavam as pessoas. Eu tive que até deixar o áudio mudo, porque tava uma converseira no fundo daquele vídeo. Eu deixei mudo pra fingir que não tinha ninguém. Mas tava cheio de gente. Era uma daquelas pessoas que passou no fundo. Então eu criei isso pra exatamente, talvez, mostrar como é fácil inventar uma mentira, uma fake news, uma
uma notícia falsa, né? Para tentar ganhar uma audiência, para tentar iludir as pessoas e para tentar causar medo nas pessoas. E na realidade não tinha fantasma nenhum. E no vídeo eu coloquei um efeito sonoro que tinha grilo cantando. E isso remete à noite, né? Quando você coloca o ser humano num ambiente noturno, ele instintivamente ele cria uma tensão e você fica alerta, você fica atento. Isso é por questões evolutivas. Isso é inerente ao ser humano, né? Faz parte da nossa natureza. É uma questão psicológica. E também usei uma música ambiente de fundo, que tem uma nota musical específica, que faz o seu cérebro ativar um mecanismo de defesa. Então você conectando o alerta ao mecanismo de defesa, você automaticamente vai pensar em perigo. E pensando em perigo, você vai sentir medo. Tudo isso através de uma trilha sonora. Para você ver como é fácil a gente manipular nossas mentes, né? Manipular o ser humano através de um vídeo, através de uma informação. Esse é o perigo de uma fake news, né? De algo falso, de algo fake, de algo mentiroso. Então, continuando o vídeo aqui, a gente acaba percebendo através dessa informação como uma informação falsa pode influenciar brutalmente, né, a sociedade e fazer a gente confundir o que é certo, o que é errado, fazer a gente confundir o que é realidade e o que não é realidade. Mas é óbvio que existe, né, uma realidade e ela, uma hora ou outra, ela bate na nossa porta. Sobre o que é certo e do a gente começa a inverter as coisas e é exatamente isso que é o ponto que eu quero chegar. Então existe um princípio básico, né, do comportamento humano e das relações, e ele é bem simples e está presente em todas as religiões, né? E é um princípio de harmonização, né, que é mais ou menos assim: é não fazer com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. É isso. E esse ensinamento, ele é básico de todas as religiões, né? Essa é a mensagem das religiões e que as pessoas distorcem. Jesus falou: amai-vos uns aos outros. Religiões pagãs falavam sobre, né, não prejudique o próximo, ou faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. E infelizmente hoje a religião é usada como uma forma de deturpar as coisas, né? No fim, a religião hoje inverteu tudo. Ela ensina muita coisa preconceituosa, ela usa o medo para te controlar, igual eu fiz esse filme do fantasma. Eles inventam demônios e você acaba fazendo bem ao próximo só para ir pro céu depois, para ganhar um brinde, e você não faz o mal porque você tem medo de ir pro inferno. Então você acaba vivendo artificialmente, controlado, né? Você acaba sendo controlado por um medo e por uma ambição. Então os valores se invertem totalmente. Você não é mais bom por natureza, você é bom só para ir pro céu. E você não é ruim só porque você tem medo do capeta. Esse é o princípio das religiões hoje. Mas esse princípio, esse ensinamento básico religioso sobre relações humanas é a base do que é ético, né? E voltando ao assunto, tava falando sobre isso com um outro amigo meu, o Betão, e ele com certeza é uma das pessoas mais inteligentes que já conversei na vida. E ele também tem um problema de gostar de viver sozinho. E conheço ele desde adolescente, desde 13, 14 anos de idade. E ele é um cara que sempre gostou muito de matemática, física, filosofia, português, história, tudo. O moleque era virado do avesso. E uma vez eu fui na casa dele, no quarto dele tinha pendurado um monte de fórmula de física e de matemática, teoremas e a caralha toda nas paredes do quarto dele. Eu achava aquilo inacreditável, falava: velho, é muito louco, muito da hora. E esse meu camarada também tem esse problema de gostar de se isolar. E a gente tava discutindo sobre isso e entendendo que tem um lado ruim, né? Acho que tudo tem um lado ruim e um lado bom, tudo na vida, né? Tudo tem dois polos. O lado bom é que você consegue centrar as suas ideias melhor, você consegue se entender melhor e se conhecer melhor. Consequentemente, você consegue entender as coisas melhor e talvez deixar de julgar uma coisa ou outra como certo e errado, mas como uma reação de algo. Como, por exemplo, se alguém te faz algo ruim, é porque aquela pessoa foi feito algo ruim com ela primeiro. Então você deixa de julgar
como uma pessoa ruim. Você começa a julgar ela como uma vítima, talvez. Ou como alguém hipócrita que age exatamente da forma que não gostaria que agissem com ele. Isso acontece muito aqui. As pessoas são suprimidas, elas são tratadas mal, elas são tratadas com arrogância e com indiferença. E isso elas transmitem, elas passam adiante. É por isso que a comunidade é desunida, é por isso que as pessoas têm uma desconfiança muito grande umas das outras. É um clima muito ruim que tem aqui, cara, no Japão, velho. É muito ruim, é sério, é um clima pesado, sério. Não é saudável, não é só aqui, mas aqui é foda. Por isso que eu gosto de me isolar. Eu creio que também, pela mesma razão que esse meu camarada tem de se isolar. É o Betão, brother meu, gosto muito do Betão. Um abraço. Nem deve assistir, com certeza ele não assiste meus vídeos. Essa parte do rolê tinha essa mureta gigante aí, daí você ia andando, tem os gatos, e cada gato representa, tipo, uma entidade, sei lá, que te protege. Esse aí tá com o celular na mão, ó. Deixa eu ver. Prosperidade comercial, esse daí tá com um coraçãozinho, tá escrito manutenção da saúde mental, preciso muito, proteção que eu não sei o que. Esse daí é o gato de Chernobyl, tá com doença. Esse é o Superman, pra vir salvar você desse lugar do caralho. Esse daí é quem? Não sei, não li, não consegui. Esse daí é proteção ao tráfego das ruas, não de drogas. Esse aí é Financial Prosperity, esse daí não deu pra ler. Deixa eu ver o que mais. Answered Prayer, esse daí é o cara que Deus atendeu. Não li. Esse daí é provavelmente para passar nas provas. Esse é o do ataque terrorista do Bin Laden, 11 de setembro. O que mais? Esse daí, não sei. Enroladinho de paçoca. Não lembro. Esse daí é dos terremotos, esse aí eu lembro. Esse daí, deixa eu ver. Pra parar de beber, sei de nada. Esse daí pra passar nas provas. Esse aí é o que tá nas tetas, grudada lá, ó. Esse mamador nas tetas. Esse aí é o samurai. Esse é o pescador. Esse é o do demônio. Olha o zóio do bicho. É pra pegar mulher bonita, tá escrito ali. Esse daí tá 3 gatinhos na porta. Esse é os brother bêbado. Auto melhoria. Business, não sei o que. Esse daí é das viagens, do turismo. Esse proteção não li. Esse é pros pets. Esse daí é pro Covid, pra não pegar. Esse é um vaso, não sei pra que é aquilo. Esse daí tá sentado numa patente, sei lá. Esse daí tá laçando o próprio rabo, bem louco. E acabou. É muito interessante esse bichinho aí, muito da hora. E então eu tava conversando com esse outro amigo meu dos Estados Unidos. E ele é um cara também que não tem faculdade, não tem estudo superior, né? Eu acho que ele tem até a 8ª série, ou sexta. Eu acho que ele tem até a 6ª série, esse meu camarada que tá nos Estados Unidos. E ele é um cara que tem uma noção da ética e da realidade do mundo superior à maioria das pessoas que eu conheço. Então, o que eu queria dizer é que a faculdade não necessariamente ela é obrigatória para você ter inteligência e para você ter ética, mas porque se você dá sabedoria na mão de um cara que não tem ética, você está construindo um ser muito perigoso. Esse é o motivo. Mesmo assim, tem muita gente que nunca estudou e tem uma capacidade moral e ética muito superior a muitas pessoas que inclusive estudam, né? Tem muita gente que não capta essas informações durante a faculdade, por exemplo. Então eu acredito que essa compreensão, ela vem da vivência, das circunstâncias da vida, e há muita gente que adquire isso sem precisar, de fato, buscar estudar filósofos ou estudar, enfim, ética e comportamento. É uma coisa que se adquire na vida, e principalmente eu acho que o que traz isso é vivência, é sofrer na vida, e às vezes isso te ensina a empatia. Para você conseguir entender esse princípio religioso, né, da harmonia social, de não fazer aos outros o que você não gostaria que fizesse com você, ela parte do princípio da empatia, né, de você se colocar no lugar do outro. E quem tem isso desenvolve naturalmente no caminhar da vida. E também acho que esse é o princípio de se
adquirir humildade e se colocar no nosso lugar como parte de um todo e não como nós somos humanos, fodões e estamos no topo da cadeia alimentar e tem que passar por cima dos outros para conquistar as coisas na vida. Então te dá essa humildade e você compreende o quão pequeno, né, a gente é. Quão pequeno a gente é em relação tanto ao espaço quanto ao tempo. Se você for analisar a sua vida, a gente dá tanto valor, assim, tanta importância, né? A gente tem importância para nós, para nossos amigos e famílias, mas no geral a gente não tem. Daqui 200 anos, ninguém mais vai lembrar de você. Daqui 300 anos, 500 anos, daqui 1000 anos, muito menos, daqui 10 mil anos, muito menos, daqui 1 milhão de anos, talvez a Terra nem esteja aqui, daqui 13 bilhões de anos, não vai existir talvez o universo mais. Tudo isso vai ser apagado, né? E tem uma frase que eu amo, que é de um filme que chama Blade Runner, que é sobre inteligência artificial, e no final o robô tá morrendo. Ele fala assim, todos esses momentos vão se apagar no tempo como lágrimas na chuva, e é isso. Essa é a máxima, esse é o topo, da onde a gente tem que entender o quão insignificante a gente é e o quanto a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, sem zoar a vida do camarada do lado, sem fuder a vida dos outros, tentando ajudar o que for possível e respeitando a natureza, que a gente é tão dependente dela, e é isso. E um forte abraço aí pro meu brother Paul Henrys, o meu baixista aí, Paulo Henrique Paul Henrys, também conhecido como Tibúrcio ou Chulica dos Estados Unidos. E é nóis, galera, é nóis. Nossa senhora, falem. E muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo e não tenham entrado em depressão profunda. E é isso aí, tchau. Vão viver vossas vidas. Vamos sair pra vida virando pirueta mortal, duplo twist carpado, estilo Daiane dos Santos virada no Satanás, porque dessa vida não se leva nada. No máximo um terninho que você vai pra dentro do caixão no final. E não acredite em vídeos de fantasmas.